O artigo 93, inciso 6, fala sobre a aposentadoria dos magistrados e a pensão dos seus dependentes, que a Constituição determina que observarão as regras do artigo 40 da Constituição, e são as mesmas regras aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo público. Já o artigo 93, inciso 7, diz que o juiz titular, observe que não é o juiz substituto, é só o juiz titular, ele residirá na respectiva comarca, salvo a autorização do tribunal. Quer dizer que o juiz titular de uma comarca, ele tem que residir dentro daquela comarca, a não ser que ele peça uma autorização do tribunal e o tribunal autorize ele a residir fora. Isso acontece algumas vezes com juízes criminais, que estão sendo ameaçados, perseguidos, então eles vão residir em outra comarca. Ou quando são duas comarcas muito próximas, o tribunal pode autorizar. Mas tem que ter autorização do tribunal. No artigo 93, inciso 8, a Constituição fala sobre a remoção, disponibilidade e aposentadoria por interesse público. Em regra, os juízes não podem ser removidos contra a sua vontade. Para que eles sejam removidos, eles têm que pedir, têm que querer. Mas a Constituição admite, excepcionalmente, que eles sejam removidos contra a sua vontade por interesse público. Eles podem, inclusive, ser postos em disponibilidade, vão ficar em casa, recebendo proporcionalmente ao tempo de serviço, ou, se já tiverem tempo para se aposentar, podem ser aposentados compulsoriamente, podem ser aposentados por interesse público, por decisão da maioria absoluta do tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa. Esse interesse público pode ter um caráter punitivo, porque se o juiz pratica infrações, é de interesse público punir aquele juiz para que ele haja corretamente. Um exemplo recente foi o caso do juiz Carreira Alvim, que teve a sua aposentadoria compulsória decretada pelo Conselho Nacional de Justiça, por estar envolvido em venda de sentença. Então o juiz, envolvido em venda de sentença, já tinha tempo suficiente para se aposentar, já tinha contribuído para se aposentar, e administrativamente o que o Conselho Nacional de Justiça tomou como medida? Por interesse público, vamos mandar ele para casa. Aposentou. Se ele não tivesse tempo suficiente para se aposentar, ele poderia ser posto em disponibilidade, ficaria em casa recebendo proporcionalmente ao tempo de serviço. E poderia responder aí no processo criminal, que poderia levar à perda do cargo dele. É que o juiz, por ser vitalício, só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado, por sentença judicial que não cabe mais recurso. Então as medidas administrativas punitivas podem ser, por exemplo, de remoção, por indisponibilidade ou aposentar por uma situação de interesse público. A remoção pode ser com caráter punitivo, mas em geral a remoção por interesse público é pela necessidade do serviço. Há necessidade de mais juízes numa determinada comarca, um número de processos muito grande, e pode haver uma remoção desse juiz, por decisão do tribunal ao qual ele está vinculado ou do Conselho Nacional de Justiça. Em todos esses casos, deve ser assegurado ao juiz a ampla defesa, o contraditório. Ele tem o direito de se defender e, muito importante, a decisão depende de maioria absoluta, ou seja, mais da metade dos membros do tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Agora, se o juiz quiser ser removido por vontade própria, ele pode? E ele pode permutar também, trocar com outro juiz que está em outra comarca? A Constituição até admite, se for remoção ou permuta, entre comarcas de igual entrância. Por quê? Para comarcas de igual entrância, ele tem remoção. Agora, se ele vai de uma entrância inferior para uma superior, aí não é remoção, é promoção. Então, a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarcas de igual entrância atenderá no que couber ao disposto nas alíneas A, B, C e E do inciso 2, ou seja, é a parte da Constituição que fala das regras da promoção por merecimento. Quer dizer que
Se o juiz quiser ser removido por sua vontade ou permutar, ele vai ter que passar pelas mesmas regras da promoção por merecimento. Então imaginem que 10 juízes queiram ser removidos por uma determinada comarca, lugar excelente, beira de praia, ar fresco, então lugar gostoso, bom de morar, todo mundo gosta de morar ali, e aí todo mundo quer ser removido para aquele mesmo lugar. 10 juízes querem disputar a vaga que abriu ali para remoção. Vai ser disputada pelo merecimento, aquelas mesmas regras que a gente viu em relação à promoção por merecimento. Artigo 93, inciso 9, trata do princípio da publicidade e do princípio da motivação das decisões judiciais. Esse inciso 9 é extremamente importante em relação às decisões jurisdicionais. A Constituição estabelece que todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Veja, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Quer dizer que, em regra, deve ser de portas abertas, as pessoas podem entrar, assistir, em regra, os autos de um processo podem ser vistos, mesmo por quem não é parte. Deve haver uma transparência por parte do Poder Judiciário. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Se a decisão não for devidamente fundamentada, ela é nula. Se o processo não for público, se for sigiloso, ele é nulo. Salvo, tem sempre uma exceção, né? Em relação à publicidade, tem exceção, porque a lei pode autorizar a restrição dessa publicidade para defesa da intimidade, por interesse social. Então diz a Constituição, podendo quem? A lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou apenas aos advogados, quando a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. Então a lei deve ponderar. A lei deve ponderar, de um lado, a publicidade, o interesse público à informação, e do outro, a defesa da intimidade. E o artigo 5º, inciso 60, traz um ponto importante em relação a esse dispositivo. Ele diz que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais. Então a lei só pode estabelecer segredo de justiça, limitação de acesso à audiência apenas às partes, quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Então quem pode estabelecer essa restrição à publicidade é a lei, em duas hipóteses previstas na Constituição. Defesa da intimidade. Por exemplo, processos envolvendo divórcio, pensão alimentícia, estupro, porque envolve a intimidade da pessoa. A lei estabelece que vão correr em segredo de justiça. Por interesse social, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que o processo envolvendo o menor infrator corre sobre segredo de justiça para preservar a identidade do menor. Então, processos envolvendo o menor correm sob segredo de justiça porque há um interesse da sociedade de defesa, de proteção da criança e do adolescente, seres numa condição peculiar de desenvolvimento. Então, a lei só poderá restringir a publicidade para defesa da intimidade ou por interesse social e desde que não prejudique o interesse público à informação. Então, a lei deve ponderar, de um lado, o interesse público à informação, do outro, a defesa da intimidade ou o interesse social. Já o artigo 93, inciso 10, fala da publicidade e da motivação das decisões de natureza administrativa. A função típica do Poder Judiciário é a função jurisdicional, mas o Poder Judiciário também exerce funções administrativas. E os tribunais, quando decidem questões administrativas, também decidirão em sessão pública. E as decisões também terão de ser motivadas. Por exemplo, o tribunal está decidindo se vai ou não abrir um concurso. Está decidindo acerca do conteúdo programático de um concurso que terá. O tribunal está decidindo se o juiz deve ou não ser removido, se o juiz deve ou não ser punido. Isso é decisão administrativa. Isso não é decisão de natureza jurisdicional. E os tribunais, nas suas decisões administrativas, eles têm de motivar e tem que ser em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria
absoluta dos seus membros. Quer dizer que toda decisão administrativa vai ter que ser motivada em sessão pública. E se for uma decisão administrativa disciplinar, se tiver um caráter punitivo, disciplinar, além de ter de ser motivada em sessão pública, tem de ser tomada pela maioria absoluta dos membros do tribunal. Então, até as decisões administrativas têm de ser motivadas e em sessão pública, assim como as decisões judiciais. Só que para as decisões administrativas não tem nenhuma exceção na Constituição. Para as decisões judiciais, tem exceção em relação à publicidade. Em relação à motivação, não. Todas têm que ser motivadas. Mas em relação à publicidade, a lei pode restringir a publicidade quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. O artigo 93, inciso 11, fala do órgão especial. E aqui a gente tem um ponto muito importante. É o seguinte: imagine um tribunal formado por muitos membros. Imagine um tribunal que tenha, por exemplo, 100 membros. E os tribunais, em geral, eles são estruturados internamente, divididos em câmaras, turmas, sessões. Então vamos imaginar que esse tribunal tem aqui, por exemplo, várias câmaras cíveis e várias câmaras criminais, cada uma dessas câmaras com 5 julgadores, com 5 membros. Porque normalmente é assim que os tribunais se estruturam internamente. Eles terão vários órgãos internos para julgar. Aqui, por exemplo, nós temos 4 vezes 4, 16, vezes 5, vamos ver aqui quanto que dá. 6 vezes 5, 30, vão 3, aqui deram 80, tá beleza, tá legal. Temos 80, tem 100, depois a gente vai ver onde é que vão entrar os outros 20. Então esse tribunal ele tem 100 membros e, por exemplo, vamos considerar que esses 100 estivessem divididos em câmaras ou turmas, cada uma delas com 5 membros. Então chega um processo ao tribunal, ele vai ser distribuído para uma das câmaras. Algumas câmaras são cíveis, outras são criminais. E aí é distribuído, cai na primeira câmara cível, outro processo na segunda, outro na quinta, outro na oitava e por aí vai. Esse tribunal, ele tem o pleno, que são os 100 membros, juízes, desembargadores, ministros, que sejam. E ele tem os órgãos fracionários, que são as câmaras, turmas ou sessões. Quando a Constituição fala que determinada situação depende de maioria absoluta do tribunal, está se referindo ao tribunal pleno. E para várias situações a Constituição exige maioria absoluta, como, por exemplo, para as decisões disciplinares, para remover, por indisponibilidade ou aposentar compulsoriamente o juiz. Para recusar a promoção do juiz mais antigo tem que ter decisão de 2/3 do pleno. Então o que acontece? Se o tribunal ele é todo dividido em câmaras e muitas decisões dependem do pleno, o que acontece? Essas câmaras, que cada uma recebe um monte de processos para julgar por mês, elas vão ter que parar, esses membros vão ter que parar de trabalhar dentro das suas câmaras para se reunir todo mundo junto no pleno para decidir aquelas questões de competência do pleno. Então imagine um tribunal
que recebe cada um desses juízes uma média de 150 processos por mês como relator. Relator é quem examina, quem analisa inicialmente o processo. Então, desses 5, o processo vai sendo distribuído para cada um deles. Cada um recebe em média 150 processos, 750 processos mês, que é a realidade do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro hoje. 750 processos por mês julgados por cada uma dessas câmaras. E aí, um dia da semana elas têm que parar para poder se reunir todo mundo junto para tomar decisões relativas ao Tribunal Pleno. Ou 2 vezes na semana. Ela não iria conseguir julgar tantos processos assim. E isso geraria uma queda muito grande de produção dentro do tribunal. E aí o que a Constituição fez? A Constituição trouxe uma solução para isso, que é a criação do órgão especial. Nos tribunais com número de julgadores superior a 25, pode ser criado um órgão especial para exercer atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas do Tribunal Pleno. Então, o Tribunal Pleno cria o órgão especial e delega para ele atribuições administrativas e jurisdicionais suas. Esse Tribunal Pleno pode ter um número mínimo de 11 e o máximo de 25 julgadores. E para o tribunal criar um órgão especial, ele tem que ter mais de 25. Tem que ter pelo menos 26 julgadores no tribunal. Se o tribunal tem mais de 25 julgadores, ele já tem um número grande. Então é importante que ele tenha esse órgão especial, com o número mínimo de 11 e o máximo de 25, para exercer as atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno. Então, dessa forma, nesse exemplo aqui, como tem 100 membros, nós teríamos aqui 20 membros no órgão especial e os outros 80 espalhados nas câmaras. Os processos seriam distribuídos para as câmaras, elas estariam ali julgando, e as questões do Pleno, o órgão especial resolve. Fica ali com 20 membros, direto, resolvendo. Certo? Como que vão ser escolhidos esses membros que vão representar o Pleno no órgão especial? Metade das vagas por antiguidade e metade por... Se pensou merecimento, errou. Metade por eleição do Tribunal Pleno. Muito cuidado, porque é muito comum as pessoas ficarem... Como a promoção é alternadamente por antiguidade e por merecimento, quando chega aqui no órgão especial, metade das vagas por antiguidade, metade por... A maioria vai lá, merecimento. E aí cai na prova assim mesmo, e aí erra. Então cuidado. Metade das vagas por antiguidade, metade por eleição do Tribunal Pleno. Vamos ver como que a Constituição fala. A Constituição diz o seguinte: nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá, o tribunal não é obrigado a criar, mas é melhor para o tribunal, mas ele pode, poderá ser constituído um órgão especial, com número mínimo de 11 e o máximo de 25, para exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais. Aí a banca vai dizer, o Tribunal Pleno só pode exercer atribuições administrativas, ou o Tribunal Pleno só pode exercer atribuições jurisdicionais. Errado. Atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade, outra metade por eleição. Destaquem-se eleição, porque muita gente confunde isso. Artigo 5º, artigo 93, na verdade, inciso 12. Esse 93 é tão grande que parece até o artigo 5º, né? O artigo 5º tem 78 incisos, então a gente vai aqui, inciso 1, inciso 2, ainda está no inciso 12. Então o artigo 93, inciso 12, ele fala da obrigatoriedade do plantão judiciário e acaba com as férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau. Então, diz a Constituição, isso foi incluído pela emenda 45, tá? Artigo 93, inciso 12, emenda 45. Tanto inciso 12, 13, 14 quanto 15. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau. A Constituição vedou férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, mas não nos tribunais superiores nem no STF. Já caiu isso em prova da banca CESP. A Constituição vedou as férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, não fazendo qualquer referência aos tribunais superiores e ao STF. Gabarito? Certo. Funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. É o chamado plantão judiciário. Hoje, se você precisa, 2 horas da madrugada, entrar com um pedido de habeas corpus, mandado de segurança, uma ação emergencial, você pode se dirigir ao Poder Judiciário. Sempre tem
um tribunal, um órgão de plantão permanente para essas ações emergenciais, mesmo de madrugada, mesmo no fim de semana. Então a Constituição determina o plantão judiciário obrigatório e o fim das férias coletivas. As férias coletivas eram aquelas férias que os juízes tiravam no meio do ano, 30 dias, e no fim do ano, 30 dias, 60 dias de férias, todo mundo junto parava o tribunal. Então, essas férias coletivas são vedadas. Não pode mais ter férias coletivas, são vedadas nos juízos e tribunais de segundo grau. O artigo 93, inciso 13, estabelece que o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. Então, o número de juízes no âmbito do Estado, em cada comarca, vai ser proporcional à demanda e à população. O número de juízes federais dentro de cada região, proporcional à demanda e à população. Esses serão os critérios que serão observados: demanda judicial e população atendida. Artigo 93, inciso 14, fala que os tribunais e os juízes vão poder delegar para os servidores atribuições administrativas e de mero expediente, sem caráter decisório. Então, servidores vão poder receber, e servidores aqui, técnicos judiciários, analistas judiciários, oficiais de justiça, eles receberão delegação para a prática de atos de administração, atos de mero expediente, sem caráter decisório. Então, uma pessoa chega ao cartório do Poder Judiciário para poder dar entrada numa petição, para poder juntar um documento ao processo. O servidor recebe, encaminha aquilo para o juiz para ver se o juiz aceita ou não, pega, devolve e tal. Atos de mero expediente, sem caráter decisório. Os juízes pedem um mandado de busca e apreensão, o oficial de justiça, um mandato de citação, o oficial de justiça vai lá cumprir, ele vai lá em nome do juiz e leva o mandado, colhe a assinatura da pessoa dizendo que ela foi citada, está praticando atos de administração e mero expediente, que não tem caráter decisório. Podem receber delegação, sim. Até porque não dá para o juiz exercer tudo sozinho. Ele precisa de auxílio. Então ele vai poder delegar atribuições de administração e mero expediente. E o artigo 93, inciso 15, que fecha as regras inerentes ao Estatuto da Magistratura na Constituição, que foi incluído também pela emenda 45. E detalhe, a emenda 45 foi a reforma do Poder Judiciário, reforma da Justiça. E foi a emenda que trouxe uma série de instrumentos para garantir maior rapidez, maior celeridade processual. Estabeleceu que a